um baralho completo. Deste baralho vão-se retirar as cartas seguintes: 10, 9 e 8, de cada naipe 10, 9 e 8, de cada naipe, como eu estou a fazer e a mostrar-vos aqui. E então, separadas estas cartas, que poderão ser deitadas fora e no lixo, porque não vão utilizá-las nunca mais, vocês vão usar as 40 cartas restantes do baralho e eu vou passar agora rapidamente o significado de cada carta para a consulta neste específico método, que é o método da relação, de relações amorosas. Relações também entre pessoas. Esta carta, que é aqui representada com o Rei de Espadas, eu sempre a relaciono com a lei. Pode ser polícia, pode ser advogado, sempre está ligada à lei. O Rei de Espadas é a lei, a autoridade. O 2 de ouros é o casal, o casamento, a união. Se sair ao lado da pessoa, pode indicar que a pessoa é casada, por exemplo. É uma carta que significa casamento. O 5 é a carta da sedução, o 5 de ouros, a tentação. O valete de copas pode ser um jovem ou um homem. O rei de copas representa um homem também. O rei de paus representa um homem também. O 7 de paus é a carta que significa obstáculos difíceis de transpor. Estes obstáculos são sempre impedimentos, dificuldades e ainda poderão ser transponíveis ou não. Depende das outras cartas que estão mais próximas. Pode significar também magias e feitiços e voodoos. O as de copas tem o significado de constrangimento, de tristeza, desânimo. O as de paus significa adições, vícios de toda a natureza, pode ser de pessoas, de situações e de coisas. Então a pessoa pode estar adicta a outra pessoa, viciada naquela situação, ou pode ser uma pessoa que toma droga, ou uma pessoa que é drogada e alcoólica ao mesmo tempo. Vai depender realmente da intuição e do contexto da consulta. Nas cartas que se aproximam sempre, que há que ter atenção. O 2 de paus é a traição, a paulada, o desânimo que vem por alguém que não é confiável, é a punhalada. O rei é um homem ou o próprio consulente, o rei de ouros, neste caso. E esta carta, o 2 de espadas, significa as notícias, as mensagens, o saber qualquer coisa, o descobrir a situação e a verdade.
pode ser um telefonema também. O valete de paus é a carta que representa um homem jovem ou um homem simplesmente. Poderá ser escolhido como sendo a pessoa que se está interessada em consultar ou saber. O 3 de copas representa ainda a carta da prendinha, do presente, do prazer, coisas agradáveis, coisas boas, situações boas também. O 3 de espadas significa, ainda aqui neste jogo, a carta da verdade, a carta da lealdade, uma carta de bem. O 3 de paus é a carta da bronca, da desarmonia, da desordem. Poderá ser violento ou não, dependendo das outras cartas próximas. O 5 de paus significa a rua, fora da casa, fora do trabalho, o estrangeiro, fora da pessoa. É sempre uma carta de fora. O 5 de copas é muito ciúme, é inveja. O 6 de espadas representa o dia e o presente momento, a presente situação, e ainda pode significar no que vem brevemente. Esta carta acelera os acontecimentos. O 3 de ouros é a carta do amor puro, verdadeiro, amor do bom, a emoção, amor de coração. Este valete significa... Este valete não, desculpem. Esta carta que eu estou a mostrar agora é a dama de ouro, significa uma mulher e poderá também significar a própria pessoa que está a consultar ou que queira vir a consultar. A mesma situação se repete na dama de paus. O as de ouros é a carta das promessas. Temos que ter em atenção as outras cartas, pois há muitas promessas que não chegam a ser cumpridas. Promessas são promessas, palavras apenas, que levam o vento. Temos que analisar sempre bem, não apenas uma carta, mas todo um conjunto. O 4 de copas é a carta das festas, do banquete. Pode ser o banquete do casamento, pode ser lugares mundanos, podem ser festas, restaurantes, sítios onde há muitas pessoas juntas ou sentadas à volta de mesas. Podem ser discotecas também, fora de casa, etc. Esta carta representa mais uma mulher e, como eu digo, poderíamos usar esta carta, por exemplo, escolhê-la num jogo para representar uma pessoa de pele clara, cabelo claro, louro, por exemplo. Esta aqui do baralho é a carta sempre da rivalidade, de uma mulher, de uma inimiga. O 7
de ouros é a carta da fortuna. Muito dinheiro. O valete representa um homem ou um jovem. E o 6 é a carta dos dinheiros e das riquezas. Se o 6 de ouros sair em conjunto com o 7, ou na proximidade do 7, ou ao lado do 7 de ouros, é uma grande fortuna que pode ser um prémio de lotaria muito grande, como uma herança enorme, coisas assim no género. A carta do 4 de ouros significa a separação, o fim, o rompimento. O 7 é tristeza, lágrimas, nervos, chatices. O 2 é a carta da paz, da reconciliação. Se uma pessoa está zangada com outra e esta carta sair, significa que a pessoa vai se reconciliar, voltar a estar junto com a outra, fazer as pazes com a outra. O 6 de copas significa o corte. O corte da situação apresentada no jogo. O 6 é a carta que representa o cativeiro, a prisão, e pode ser uma prisão de amor, uma prisão por feitiço, uma amarração, pode ser muita coisa. O valete também é um rival, um inimigo, uma presença masculina nociva na vida da pessoa. O 7 é a carta de acontecimentos agradáveis com surpresa, a não ser que as outras cartas sejam negativas e que apanhem a pessoa de surpresa. O 7 de copas são sempre surpresas. O 4 é a carta. Este 4 de espadas é a carta da habitação, da vivenda, da moradia da pessoa, do quarto. E o 5 é a carta das intrigas, das brigas, das querelas, tudo o que há, enredos, nós, na vida das pessoas, confusões desagradáveis. 4 aqui de paus significa as leviandades. Leviandades são situações que não são bem pensadas. Pode também representar sexo ou situações mal combinadas, mal construídas entre duas pessoas no tipo de relacionamento. Desvaneio também é o que significa. E o as de espadas definitivamente é a carta da paixão, da tesão. Mas quando esta carta sai de patas para o ar, significa que se a pessoa estava apaixonada anteriormente, agora está virada, as coisas já não andam bem. Vai depender sempre das outras cartas e do conteúdo da consulta, o contexto, etc. Então, tendo já anotado, e eu sempre vos aconselho a escreverem nas cartas o significado em cada uma, porque à medida que vão consultando, praticando, vão memorizando, sem nenhum esforço. Esta é a minha opinião para quem está a iniciar um desenvolvimento
espiritual, psíquico, a este nível de consultas. Mas fica à vossa disposição. Há pessoas que preferem não escrever na carta, escrever ao lado. Então agora, continuando, vamos dizer como é que isto se faz. Temos as 40 cartas, vamos embaralhar muito bem e rapidamente para que o vídeo não seja muito longo. As cartas embaralhadas com a mão esquerda ou direita, vai depender do vosso gosto. Vocês vão partir em 3 montes, agarram um monte e juntam tudo. Podem fazer isto sem pensar, de uma forma inata, poderá ser o vosso guia e até poderem fazer disso sempre um ritual, da mesma forma. Sempre ser a forma de partir e sempre ser a forma de apanhar e juntar as cartas. Pode-se tornar um ritual. Isso é uma questão de prática e não pensar muito para que as coisas possam se dar naturalmente. Não tem que ser escolhido. Deixai fluir a vossa energia. Então, baralhadas as cartas e partindo de um princípio que já se escolheram pessoas, por exemplo, vamos supor que a dama de ouros e a dama de paus representam a pessoa que está a consultar e o valete e o rei de paus e de ouros representam os homens respectivos ou o homem respectivo dessas figuras. Vocês anotam no papel com os nomes, as figuras e as datas de nascimento. E depois vão espalhar as cartas lado a lado em tiragem de 5 cartas até que voltam em cima umas das outras, como eu estou a fazer aqui, até terminar o baralho todo exposto na mesa, com cartas voltadas para baixo. Vão obter as 40 cartas num quadrado e em filas de 5, como eu represento aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas para cada monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para dar início à consulta, vocês vão pegar pelos pontos dos cantos. Primeiro vão ao canto inferior do lado direito e pousam a carta virada para cima ao vosso lado esquerdo. Em cruz, vão acima e agarram a segunda carta no canto superior esquerdo, passando ao canto superior direito e fazem então o sinal da cruz, encruzado, vem finalmente agarrar o canto inferior esquerdo. Vamos lá repetir. Pode parecer confuso ao início. Primeira carta retirada do baralho do canto inferior direito. Vai ao canto superior esquerdo. Segue ao canto superior direito e baixa ao canto inferior esquerdo. E sempre a mesma repetição até ter 4 cartas em cada tiragem. Vocês vão pôr
pela mesma ordem as cartas até terminarem os cantos das cartas. Para não ficar muito confuso, podereis iniciar a consulta nos primeiros 3 montes de 3 em 3 e depois podereis ler assim e assim, ok? Como eu estou a explicar aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí devidamente, eu acho que sim. Por exemplo, aqui temos um 5 de... Só para vos dar um exemplo, não estamos a marcar ninguém. Temos aqui um 5 de ouros e um 2 de ouros. E temos aqui um 2 de paus e uma carta que é a carta da rival ao lado. Só nesta tiragem já dá para ver que existia aqui uma situação de sedução a um casamento, mas houve a traição de uma rival nesta situação aqui. Poderíamos interpretar que a consulente, a pessoa que está a consultar, até estava disposta a casar e acreditava que ia casar, mas que houve uma traição por parte desta inimiga. Eu penso que é extremamente fácil de poder interpretar segundo estes exemplos que eu vos estou aqui a tratar de ensinar com os devidos significados de cada carta. Depois é só deixar fluir a intuição. Continuando, há aqui, por exemplo, uma carta fortuna. É sempre uma carta boa. Por vezes não significa só o aspecto material. Esta carta debaixo do 5 é a carta da fortuna. Poderia ser uma situação boa, poderia ser uma situação afortunada, inclusivamente este pensamento do casamento, mas ao mesmo tempo poderia também ser um mal que veio por bem e sair a sorte grande à pessoa pelo facto desta mulher ter aparecido antes que o casamento se viesse a realizar, porque assim evitou um problema. Antes de se casar apareceu, por exemplo, uma inimiga que destruiu, que traiçoou. Então o casamento não era uma coisa boa, era só uma ideia, porque não era uma coisa firme. Poderia haver traição. E então foi um mal que veio por bem, que até saiu com fortuna para a pessoa em questão. A pessoa estava talvez acostumada à ideia e hoje chora, porque esta é a carta das lágrimas ao lado dela. Estão a ver? A carta da fortuna. Aqui é a carta da adição do vício da pessoa em questão, que foi atraiçoada por esta e que chora hoje por culpa desta, mas que no fim foi um mal que veio por bem para ela. Que aconteceu para mostrar a verdade antes de se chegar a dar o casamento. Até aqui lemos esta parte. E depois, continuando, a hipótese de uma reconciliação existe, porque esta é a carta da reconciliação para ela. Mas o que é que está ao lado dela? Está o 7. O 7 de paus, que é a carta dos obstáculos, que a apanharam a ela, no caso aqui, ao lado do 7 de copas, de surpresa. Se vocês analisarem e puserem este pedacinho assim na mesa, como eu estou a pôr, com os mesmos, copiarem, digamos assim, vocês vão ao vosso baralho, tiram estas cartas para dar exemplo
de como se lê e escrevem já nelas o significado que vos foi dado, vocês vão entender o que eu quero aqui explicar-vos. Só neste pedacinho, como é que se interpreta ou como é que se lê cada tiragem. Continuariam até ao fim para mais informações, sem interromper ou parar aqui. Vou puxar aqui um pouquinho para cima. E, por exemplo, as cartas agora que continuaram a sair foram o 4 de espadas, o rei de paus, o as de espadas e o rei de copas. Se abrirem assim, eu não estou a abrir assim porque já sei ler e por falta de espaço para o vídeo, mas podem pô-las assim abertas, todas abertas. Vocês, se abrirem esta tiragem aqui, vão ver. Peço aqui um momentinho para poder explicar-vos algo. Aqui temos a carta da casa, do lar, da habitação deste homem, e a carta da paixão saiu virada. Quer dizer que a pessoa, o fulano em questão com quem iria casar, está de cabeça virada. A paixão dele já não está igual. Mas há outro homem ao lado desta paixão. Quer dizer que a consulente que estava para casar não deve desanimar, porque vai ter sorte e já virá a caminho, ou já existe outra pessoa, possivelmente, que até está a acompanhar esta situação, etc. Continua a tiragem até ao final, pelos cantos sempre, e eu repito, o canto sempre inferior do lado direito vai ao superior do lado esquerdo, agarra novamente o canto superior direito e vai ao canto inferior do lado esquerdo. Isto é só agora para vos indicar qual é a forma e o método de jogar até finalizar o baralho. Repito, podereis abrir as cartas, eu por uma questão de espaço fecho umas em cima das outras, porque eu não preciso estar a ler carta por carta. Ok. Temos aqui um exemplo. Terminamos o baralho e ficou um monte apenas, o do meio, certo? Vocês voltam aqui ao baralho e agora, em vez de ler assim, carta ao lado de carta, vem para baixo como se fosse S. Estão a perceber? Podem voltar a ler assim para interpretar o conjunto mais em profundidade. Acabado este monte, que em geral é a situação presente, atual, ou a que vai acontecer a qualquer momento, ou que terá vindo de arrasto ou recém-acontecido. Vocês vão então pegar nestas mesmas cartas e vão ver, eu vou passar para aqui estas, o que é que vem a seguir. O que é que vem, vamos supor, isto é o momento presente, a situação atual ou o passado mais recente. E vocês vão querer ver o que está
para acontecer. Voltam a consultar os cantos, sempre a tirar dos cantos, estas que já estão viradas e já foram interpretadas. Vai para aqui a primeira carta, sempre começando por baixo em cruz, vem a segunda, a terceira e a quarta. Aqui vem assim, a ser. Aqui temos as cartas e vamos continuar o mesmo processo. Portanto, até terminar aquele monte todo que nós temos. Sempre com as cartas das pontas, dos cantos. Repito, primeiro sempre é o canto inferior do lado direito, depois é o canto superior do lado esquerdo, vai ao canto superior do lado direito e baixa ao canto inferior do lado esquerdo. Nesta segunda tiragem, a gente vai, em vez de ficar com uma só coluna no monte anterior, vamos ficar com dois montes, uma fila e outra fila. Mas vamos continuar o processo até ao final, da mesma forma, cruzando as cartas dos cantos até acabar aquelas duas filas. E pôr o jogo todo na mesa para poder interpretar. O processo deste lado vai-se ler exatamente como eu ensinei no início, do lado que estivemos a ver, carta por carta, analisando, e vai ler assim, 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 sempre. E no fim, pode ler assim, 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 assim. E vai ler assim sempre as cartas. Quando chega aqui, acabou a interpretação das mesmas. E o que é que vai acontecer? Vai agarrar nelas, junta tudo num monte. E deixas aí sossegadas. Pega nas que ficaram aqui.
e vai iniciar de cima para baixo. Abre a primeira carta, neste caso é um banquete, o 4 de copas, um banquete. Abre a segunda carta. Sai o 5 de paus, significa que está previsto um banquete fora de casa ou fora de casa numa festa, é assim que se lê. Brevemente, porque saiu o 6, vai começar a fazer a leitura de 2 em 2, sempre seguindo uma atrás da outra, num lugar de prazer brevemente e de surpresa, porque aqui temos que é o 6 de espadas, que lembram-se que eu vos disse que o 6 de espadas significava o presente momento ou brevemente. Com brevidade, esta situação se dará de que para a consulente vai ter uma festa fora de casa, brevemente, ou até se ela for sair nessa noite, por exemplo. Uma festa com prazer, com alegria, porque temos que é o 3 de copas. O 3 de copas é a carta do presente, da prendinha, do prazer, do gosto. Então, isto é uma situação agradável que vem no que vem a acontecer. Aqui temos a carta o 4 de paus da leviandade. E ao lado sai a carta 6 de paus, que significa, como eu já vos disse, o cativeiro, a prisão, etc. E depois temos a carta da riqueza, com desordem. O que é que esta situação aqui significaria? Que a pessoa em questão tem que ter cuidado para não entrar em desordem com a própria vida, que tem que pensar muito bem as coisas, não ser leviana, porque até pode pôr em jogo dinheiro, riqueza, vir a perder situações. Tem que saber equilibrar o prazer para não poder criar desordem. Depois juntaria as cartas e antes de juntar as cartas, poderia ler de cima para baixo cada coluna. E vamos lá. O que é que aqui está a dizer? A primeira carta, sendo 5 de paus, que significa fora de casa, os prazeres. Pode ser que seja uma pessoa que gosta muito de ir para a noite, para as festas, para andar fora, na rua. Tem que ter cuidado, porque pode haver uma bronca violenta, porque temos aqui o 6, carta de cativeiro, de prisão com desordem. Ela podia se meter numa situação desagradável, conflitiva, por andar nessas vidas de festas que mexem ou envolvem dinheiros também, etc. Agora, juntaríamos estas cartas a este monte que deixámos a descansar ali ao lado. Voltaríamos aqui a juntar. E esta é a grande diferença no partir para espalhar de último e que têm que tomar atenção. Antes de expor o jogo final, vocês têm que procurar a carta que vos representa a vós ou a pessoa em questão. Vamos supor que era esta carta, a dama, esta. Vocês tiram a dama, põem na mesa, juntam as outras cartas com esta e a tiragem parte daqui. Vocês fazem agora uma roda à volta desta
E antes de fazer a roda à volta desta, vocês retiram as 8 últimas cartas do baralho. Viram o baralho para vocês e tiram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E fecham assim na mesa, viradas para baixo. E agora viram o baralho ao contrário e vocês põem uma que já estava, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Estou a arranjar espaço, peço desculpa. 29, 30, 31 e 32. Trinta e duas cartas que estão em círculo. Vocês começam pela carta que eu disse, que tem que representar a pessoa. E começam a ler de 7 em 7. A pessoa, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui sai o 6, no caso, de espadas, que significa a pessoa no presente momento, hoje, na atual situação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em cativeiro, quer dizer presa ou aprisionada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui sai o as de paus, que seria a carta dos vícios. Portanto, vejam se me acompanham. A pessoa, na atual situação, presentemente, aprisionada, com vícios. Continua a leitura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sai a carta da paixão. Continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente com a carta da lealdade. Então isto quer dizer que a pessoa tem uma situação de verdade aditiva a esta relação, que a pessoa sente que está presa numa paixão que não consegue sair. Estão a ver como é que se lê? E vão jogando, até chegar à última carta, que vem sendo a primeira carta, que é a carta da pessoa. Ou seja, o ciclo depois tem que fechar aonde começou. Vai de 7 em 7, 7 em 7, 7 em 7, vai fazendo leitura até que vai bater e finalizar na primeira carta de 7 em 7. Portanto, começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois outra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5,